na Guaíba. O comentário de Gutierre Sanches. As férias do Oliveira. Gutierre, bom dia. Bom dia, senhores. Não sei se tão bom dia assim pra falar de futebol aqui no Rio Grande do Sul, né? Mas... Não, é bom porque os dois estão ruins, porque se tivesse um bom e outro ruim... O Inter ontem se solidarizou com o Grêmio. O Grêmio segue na sua draga, né? Uma coisa impressionante, como não tem conseguido jogar, e eu tenho falado isso há algum tempo já, o Zé não ganhando o jogo, sabe? Mas é muito azar também, né, Guti? Pois é, Zé, é aí que eu quero chegar. Já tá transcendendo questão individual, técnica, tática, desempenho, estatístico. O Grêmio já tá com uma aura perigosa de não ter sorte, de não conseguir acertar, de falta de confiança, de fase ruim. Isso tá ficando cada vez mais evidente nos jogos do Grêmio. Ninguém consegue acertar, já tá começando a modificar a equipe. Agora veio o Filipão, né? Famoso fato novo que a direção do Grêmio quer aplicar. E o Inter me assustou muito. Eu trabalhei no jogo ontem e dos 5 jogos do Aguirre eu fiz 3 e acompanhei, obviamente, os outros 2. Incrivelmente, o melhor jogo do Inter do Aguirre foi o primeiro, contra a Chapecoense, que tem 4 pontos apenas no Campeonato Brasileiro. Ontem foi a pior partida do Internacional. É bem verdade que tinham muitos jogadores importantes fora. O Tyson deve voltar, pelo menos ficar no banco no Grenal, não tinha Cuesta, não tinha Edenilson, mas de qualquer maneira o Aguirre muda bastante a equipe e ontem foi assustador, poderia ter sido goleado pelo São Paulo. E por mais que a pontuação hoje do Inter dê a condição de 14º, 10 pontos na tabela, se o Inter continuar com essa média de atuação que tem tido sob o comando do Aguirre, é bem verdade que estava assim também antes, ou até pior, a situação é complicada. Eu, se pudesse dar uma sugestão ao presidente Barcelos e ao presidente Bolzan, façam um acordo, ninguém comparece, 1 ponto para cada um. É melhor. O azar daqueles ali é o seguinte: um time vai fazer um gol contra e o outro vai fazer 2. E alguém vai ganhar de 2-1 com 3 gols contra. O azar é um negócio fabuloso. O gol que o cara do São Paulo fez ontem no Colorado, ele vai acertar na 3ª geração. Quando ele voltar pela 3ª vez a este plano, não acerta nunca mais em vida nesta passagem. Foi um gol fabuloso. E o cara do Palmeiras, com 15 segundos, deu um sururu ali e o cara fez um gol que não acontece. E os discursos também já começam a ficar assim, sintomáticos. Claro que é normal, né? A equipe tá mal, é difícil tu dar uma explicação. Mas ontem o Dr. Marcos Herman, que eu tenho um apreço muito grande, acho uma pessoa fantástica, falando que o Grêmio entrou ligado. Pô, mas tomou gol aos 15 segundos, como é que vai entrar ligado assim? Claro que começa a se perder, né? Buscar uma solução. E não é a primeira vez que o Grêmio toma gol, assim, naquele Copa do Brasil, tomou do Santos também. E o Inter também tomou 1 minuto ontem. E os treinadores estão errando nas mudanças, nas trocas. O cara do Grêmio errou ontem, o primeiro jogo dele, ele já... O cara do Inter, o Diego Aguirre, não, mas eu acho ele mete o time pra pior. A mudança do Grêmio melhorou. O Juan tá na lateral ali, melhorou, né? O Ricardinho deu mais movimentação, o Léo Pereira deu mais movimentação. Eu não sei se o Filipão não vai adotar um esquema com 3 defensores na primeira linha. Isso é bem possível. Bota o Juan mais pela direita, em velocidade, o Jeromel para dar uma segurada e o Kahneman do lado esquerdo. E aí tentar, com um cara a menos, obviamente, né, de frente, tentar fechar um pouco mais a casa. E o Inter a mesma coisa. O Inter ontem quis ensaiar com o Bruno Mendes na lateral direito, foi sofrível. O garoto Paulo Vitor, tímido demais ainda. E o Pedro Henrique, olha, antes os erros eram, entre aspas, disciplinares, com aquelas voadoras que ele deu seguidamente em 2 jogos e foi expulso. Ontem foram erros técnicos de posicionamento, assim. O Inter poderia ter saído ontem do Beira-Rio goleado pelo São Paulo. Foi a pior atuação do Inter no comando do Diego Aguirre. E o Zé fez o jogo contra o Palmeiras, né, Zé? E a gente falou muito da capacidade do Abel Ferreira sobre o Aguirre. Ontem foi a mesma coisa. O Hernan Crespo chegou a avisar antes do jogo: eu vou jogar como time pequeno, sem a bola, e vou explorar as costas dos zagueiros do Internacional. Foi exatamente o que aconteceu. Como vazou aquela zaga? Exatamente. Como vazou? Durante todo o primeiro tempo foi isso que aconteceu, explorando as costas dos zagueiros do Inter. Só não foi mais porque erraram, teve 2 que foram impedimentos, outros o Daniel salvou, mas foi muito ruim. E o segundo tempo foi pior.
Segundo tempo, eu tava anotando, a produção ofensiva do Inter foi uma cabeçada muito longe do Thiago Galhardo e um chute de falta do Bosquilha também longe. Porque no primeiro tempo o Inter criou situações. Duas chances com o Caio Vidal, que também não pode desperdiçar na situação que vive, né? Tem que fazer o gol. Não fez de frente pro Volpi. E depois no segundo tempo piorou. Isso que é mais preocupante ainda. Buscando a vitória, piorou. O Agui, contra esses dois treinadores que são bons treinadores, ele teve dificuldades. Agora o Filipão tem que dar um jeito de arrumar um lateral esquerdo, né? Não vai querer me voltar a jogar com o Diogo Barbosa ali, né? Que é tenebroso, né? O desempenho dele ontem foi horrível. O Cristiano deu 0,5 para ele de nota. Não só ontem, vencendo, né? Não, muito mal, muito mal. E mal assim, né, Jurandir? Mal em posicionamento, mal na execução das jogadas. São várias situações, porque às vezes o jogador é esforçado, se apresenta, erra, mas tá ali tentando, marcando. Não é o caso do Diogo Barbosa. Drible com uma facilidade tremenda, os caras passam fácil por ele. O que ele tomou do Dudu contra o Atlético Goianiense foi impressionante no gol do Atlético. Ontem também Goianiense. tomou de janelinha ali, que o cara passou de viagem, né? Agora, no caso do Grêmio, vem aí uma nova injeção de esperança, né? A chegada do Filipão. Mas no caso do... Agora inverteu, né? Porque antes era o Aguirre. Não, calma, o Aguirre tá chegando e tudo mais. Mas lá se vão 5 jogos. Lá se vão 5 jogos. E aí, Gutierrez? Olha, Guilherme, eu tenho assim a impressão de que o desespero tá batendo e já começam a tentativa por soluções mágicas. Eu não tô aqui falando e já sacramentando que o Filipão não vai dar certo. Acho que até numa questão disciplinar, de ajeitar o grupo, ele pode ajudar. Tem a questão de um futebol mais atualizado na mão do Paulo Turra, que é o auxiliar dele. E eu tenho assim até uma visão pessoal, porque eu fiz um jogo no Allianz Parque e sabe quando vai terminar o primeiro tempo ou o jogo que a gente vai para trás da Casa Mata, dá pra ver que a parte mais técnica, mais tática é tudo com o Paulo Turra. Ele usa aqueles fones de técnico de futebol americano, deve se comunicar com alguém em cima no estádio. E o Filipão meio que é o cara mais incentivador, disciplinar. Não que ele não saiba de tática, pelo amor de Deus. Sim. O Filipão é campeão mundial. E eu acho que é isso que vai acontecer. O Filipão vai chegar mais pra dar uma acalmada no vestiário. O Inter me chamou a atenção que o Agui foi questionado sobre questão de vestiário e ele disse que tá tudo bem. Já o João Patrício Hermann, vice de futebol, depois da entrevista do Aguirre, não disse obviamente o que, mas deu a entender que tem algumas coisas, ou tiveram algumas coisas no vestiário do Internacional. Então a situação é preocupante para os dois. Eu nunca vi ambos juntos tão mal assim no início de campeonato brasileiro. E o Inter hoje em tabela está fora da zona de rebaixamento. Mas se não abrir o olho, pode disputar essa ingrata, né? Esse ingrato objetivo que é permanecer na Série A, e é muito pouco pra gente, né? O diferencial do Filipão é que, sendo o treinador o Thiago Nunes ou o Thiago Gomes e tal, ele chega no vestiário e vai pedir para os jogadores fazer determinada coisa. O Filipão não, o Filipão vai chegar e vai determinar. Vai dizer, você vai fazer. É isso e aquilo. Até tem uma figurinha no WhatsApp rolando que é: quero ver tu me xingar, que é o Filipão, né? Quero ver ter a petulância de me xingar à beira do gramado. Isso realmente é uma figura, né? Não tem como tentar ludibriar, enganar ou até mesmo desrespeitar principalmente o Filipão, né? Como que é um memezinho, o Matheus Henrique e a frase é: dá piti com o gringo agora, tá? Nessa questão o Filipão vai aparecer. E aí, claro, contar com os auxiliares dele e tudo mais. O Grêmio agora precisa ter um choque de ânimo. Ontem, por isso que eu falei, já tá transcendendo questões táticas, desempenho técnico dos jogadores. Tu vê que os caras, famosa expressão clichê no futebol, a bola tá queimando os pés dos jogadores do Grêmio. Eu não sei se isso significa alguma coisa ou não, mas eu tenho na memória que nos rebaixamentos de Grêmio Internacional, tô falando do Grêmio em 2004 e do Internacional foi 16. Tinha uma frase que se ouvia, né? Não, calma, ainda tem X rodadas, né? Eu tenho isso muito vivo, posso estar enganado. Eu não lembro de ter escutado agora nas manifestações dos dirigentes, pelo menos. Não, calma, estamos recém na nona, 10ª rodada. Ou alguém falou, Gutierrez? Ontem o Dr. Marcos Hermann falou: nós vamos sair rapidinho dessa situação. Aí ele, rapidinho não. Nós vamos sair, tenho certeza que nós vamos sair.
Ontem foi um pouco preocupante, assim, as entrevistas. Eu entendo que a situação não tem como, né? Ou tu faz uma terra arrasada publicamente, o que também é complicado, eu estaria aqui criticando de qualquer maneira, ou tenta amenizar a situação, né? Que também a gente vai criticar, porque a situação é ruim, né? Não é somente o discurso, é o que está acontecendo no campo. O discurso só vai no embalo do que está acontecendo tem que injetar otimismo. Claro, né? com certeza, com certeza. Vamos sair. O primeiro dos sintomas desse programa é que nós não ouvimos uma risada, um deboche, uma frase de efeito de alguém que está em home office. Antônio Augusto tá quietinho. É um silêncio total. É porque a gateada que vai tá com os olhos acontecer? pretos. Ele não botou o boné azul dele aqui. Tá num silêncio. Esse boné já tá com. O boné tá com mofo. O que vai acontecer é que o Filipão vai chegar dentro do vestiário com o abrigo do Grêmio, de boné, vai olhar para 5, 6 elementos e vai distribuir. Elementos. Tu sai, tu arruma essa chuteira, vai lá para trás. Tu passa no RH, pega teus mijados e sai daqui. Vai ser assim. Vai gritar? Vai fazer chilique com a tua mãe. Sai daqui. Vai ser assim. Eu imagino o Matheus Henrique tendo aquele piti, né, que tu disse, e o Filipão pegando ele pelo congote e levantando assim, ó. Publicamente não, mas no vestiário eu não duvido, o comportamento viu? do Matheus Henrique, eu até defendo às vezes o Matheus Henrique, acho que ele já mostrou que pode jogar mais, pode evoluir, mas o comportamento dele com o Thiago Nunes e depois com o Kahneman, eu achei lamentável. Ele não pode fazer isso, as coisas têm que ser resolvidas internamente, né? Eu entendo a instabilidade que gera essa situação que o Grêmio vive, mas não pode as pessoas... Que nem aqui, a gente vai fazer uma reunião de pauta, não vai fazer no ar. A gente vai primeiro decidir o que vai conversar, o que vai fazer. As coisas não podem ser assim abertamente, né? O Matheus Henrique, e não foi punido, né? Esse é outra situação. Desrespeito ao treinador, aquilo ali. Exato. Foi absurdo. E eu vou falar da atitude, eu não estou falando da pessoa, mas da atitude. Atitude de guri mimado. Pois é. Birrento. Isso é outra coisa. Que tá se achando, porque tá na seleção olímpica, ele tá se achando. Isso é uma outra situação. Tem uma gurizada do Grêmio que ela vem pós boa fase, que termina ali, digamos, vamos combinar, meio de 18. Quando o Grêmio cai pro River, a coisa começa a cair. Confunde a conquista dos outros como se fosse deles. Exato. E aí a gente entende que desde então, ou até pouco tempo, o Grêmio vivia uma boa fase. Só que eles não fizeram parte desses títulos, dessa fase vitoriosa. Até fizeram parte de uma fase boa, razoável, de 4º lugar em Brasileiro, semifinal de Libertadores, beleza. Mas eles não tiveram os títulos, as conquistas, não fazem parte desse grupo, que aí sim tem Jeromel, tem Maicon e outros caras que saíram. E acho que eles estão com essa impressão, né? De que eles fizeram parte disso, não fazem. E o pior de tudo é que a gente olha e os outros times todos estão jogando bem. Fazendo uns gols bonitos. Então não tá fácil pro Colorado, não tá fácil pro Tricolor. A coisa que vem por aí é uma... Então, se tu vê assim, ó, Atlético Paranaense, Fortaleza, né? Esse próprio Goianense aí, esse time. Nosso Fortaleza fez um golaço ontem, que pese ter sido contra o América, mas saindo de trás, toque, até a frente. O trabalho do Vojvoda é muito bom. Times que eram de rodapé estão indo bem, estão lá em cima. Bom, mais futebol às 11. Mais futebol às 11 e um Grenal horripilante no Deus, sábado. eu gostei da sugestão do Zé. Não entra em campo, deixa assim pontinho pra cada um. Entra em campo e fico só tocando bolinha. Olha só, no caso do Grêmio, e Áustria, Copa de 82. No caso do Grêmio, o empate significa 50% a mais de ponto na tabela. Olha só, tia, que coisa maravilhosa. É verdade. É verdade. Não, o percentual é alto. Valeu, gente, até mais. Que pena que tu terminou com o futebol. Eu ia contar uma história do futebol. A gente tem 30 segundos pra tua história. Conta a tua história. Conta, vai. Eu ia falar da Coronavac aqui. O goleiro do Bangu, ele entrou com uma ação contra o torcedor que chamou ele de goleiro de futebol de botão. Porque ele é baixinho. Queria 25 mil de indenização. E ganhou ou perdeu? E o internauta, torcedor que criticou, entrou com uma estatística dizendo que não existem mais goleiros com 1,81 m. Que então procedia a crítica. Você ganhou na ciência. E a juíza acolheu a tese do torcedor, julgou improcedente a pretensão do goleiro, que se sentiu ofendido. O nome do rapaz é André Regli. Ele agora atualmente está jogando no São Raimundo. Pois é, no São Raimundo de Roraima. Tu vê como são as coisas. O Tafarel tem 1,81 m. Sim, mudou. Consagrado goleiro.
Mas outros tempos também, né? E um baita goleiro.